Olá, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Há uma passagem da palavra de Deus no livro de Provérbios, no número 4, versículo 23, diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do que nós temos que guardar o nosso coração, já que esse versículo nos recomenda: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, do que nós temos que guardar o nosso coração? Quero hoje contar um testemunho da minha vida, algo que eu vivi. E isso aconteceu no ano de 1987. Eu tinha 27 anos de idade quando isso aconteceu. E nessa época eu tinha acabado de vender uma oficina de funilaria e pintura que eu tinha. E eu então comecei a trabalhar na garagem da minha casa. E o meu plano era comprar automóveis, reformar esses automóveis e vender esses automóveis. Então, com a venda da oficina que fiz, então primeiro eu comprei um terreno com parte do dinheiro e a outra parte era o capital que eu precisava então para começar esse projeto novo na minha vida de estar comprando e vendendo carro. Porém, nessa época então em que eu tinha vendido e que eu tinha iniciado algo assim, um amigo ele se envolveu num acidente de carro e foi um engavetamento, bateu à frente, bateu atrás e ele me disse que precisava fazer uma reforma geral. Além de arrumar a parte amassada da frente e de trás, ele queria então que fizesse uma reforma geral, desse uma pintura geral naquele carro. E então eu peguei aquele serviço para poder fazer e eu trabalhei naquele automóvel 30 dias. Foram 30 dias de trabalho. Eu não estou dizendo que eu trabalhei um mês. Foram 30 dias de trabalho que eu tive em cima daquele carro, pois tive que reformar toda a parte de funilaria que havia amassado, toda a parte de mecânica que havia sido afetada. Foi desmontado o carro inteiro, feito uma reforma geral naquele carro. E quando ficou pronto aquele carro, toda a parte mecânica de funilaria, então eu avisei a esse meu amigo: olha, o carro está pronto, você pode vir buscar. E quando ele veio buscar, então, ele me disse: olha, eu não trouxe o meu cheque. Será que eu posso te trazer o cheque daqui pelo menos uns 3 dias? Eu falei: não, não tem problema nenhum. Afinal de contas, nós somos amigos, pode ficar tranquilo. Mas passou um dia, uma semana, um mês, e ele não me trouxe o cheque. E agora eu tinha comprometido uma parte do dinheiro que eu tinha em função de ter investido nesse serviço dele, de ter comprado todas as peças de funilaria, da parte de lata, todas as peças mecânicas, os faróis que tinham quebrado, os para-choques, todos os acabamentos necessários. Eu comprei tudo essas coisas e agora então eu precisava receber. Então eu liguei para ele, mas a esposa dele atendeu e disse que ele não estava. Por muitas vezes eu estava ligando, ele ligava, a esposa falava que não estava, e eu pedia para ela: por favor, você pode pedir para ele retornar para mim, eu preciso muito falar com ele. E depois, assim, de muitas tentativas, porque eu estava ligando todos os dias eu estava ligando, e até 2 vezes por dia eu estava ligando para ele. Leva-se em conta que nesse tempo não tinha ainda os aparelhos celulares, então eu tinha que ligar para a casa dele. E a esposa dele, ela já me atendia muito mal, ela era muito ríspida comigo no telefone.
Até que um dia, então, ele me atendeu. E, para minha surpresa, ele um pouco irritado, ele falou assim comigo. Ele falou: por que você está me importunando tanto? E eu fiquei meio assim surpreso com tudo isso. E eu disse para ele: olha, eu só quero receber o que nós combinamos. É isso que eu quero. E ele perguntou, fez uma pergunta. Ele disse para mim: você sabe das minhas condições? Essas coisas me surpreenderam. E eu disse para ele: olha, não sou eu que tenho que saber das suas condições, mas é você que tem que saber das suas condições antes de mandar fazer o serviço. E um outro momento em que me atendeu também, ah, foi terrível, porque nós estávamos vivendo, meus irmãos, no tempo do Plano Cruzado, do então presidente Sarney. Eu sei que muitos que vão me ouvir nesse momento não sabem o que é isso, mas outros já sabem o que é. E no plano cruzado, a inflação do nosso país ela estava muito alta, mais de 200% ao ano de inflação. Então você comprava uma margarina no supermercado e 3 dias depois aquela margarina já não estava aquele preço, já tinha subido de preço. Então, diante dessa inflação que estava muito grande, gigante, então, passado alguns meses de tanta conversa, eu tentar falar com ele, buscar a ajuda dele para que ele pudesse me pagar tudo, então, ele me perguntou: então, quanto eu te devo? E na época, então, que eu tinha feito o serviço, ele me devia 300 cruzados, que era referente a 120 cruzados de mão de obra que eu tinha cobrado e 180 cruzados, então, de peças que eu comprei para aquele carro. Bom, quando eu liguei isso, ele, muito bravo, ele disse para mim se eu não conhecia o Salmo 15. Eu falei para ele: eu conheço o Salmo 15. E ele diz: mas o Salmo 15, ele ensina o cristão a não emprestar com usura. Eu falei: mas eu não estou emprestando dinheiro para você, eu arrumei o seu carro, é isso que eu estou fazendo. E o que eu apliquei aqui é a correção monetária. E então ele me ameaçou, e muito bravo, ele disse que viria até a minha casa e a coisa ia ficar muito diferente. Como eu já estava num tempo de muito nervoso, de muita angústia com tudo o que estava acontecendo, então eu disse para ele no telefone dessa maneira. Não são palavras elegantes e nem recomendo que ninguém faça o que eu fiz. Mas eu disse para ele: se você for homem mesmo, e se você honrar isso, que você diz que você é homem, então venha na minha casa. Mas se você não for homem, se você for uma franga, então não venha. Bom, ele não veio na minha casa. Nesse tempo, meus irmãos queridos, o meu filho, ele tinha 5 anos de idade. Então, nesse tempo, havia um problema que o meu filho havia nascido com ele, e nós estávamos então fazendo um tratamento, porque tinha um plano de saúde para ele, e o médico então disse: olha, nós precisamos operar o seu filho. Mas o plano de saúde ele não cobria então a operação. E por quê? Porque era um caso que nasceu com o meu filho, era um caso pré-existente, então o plano não cobria. Então o médico do plano de saúde disse para mim: olha, você interna ele então pelo INSS e eu faço a operação e você me paga a parte. Diante da necessidade de operar o meu filho, então eu peguei e liguei de novo então para esse meu amigo e disse para ele: olha, eu estou com o meu filho nessa situação e eu preciso operar o meu filho e o médico vai cobrar essa quantia, então eu preciso que você me pague. Eu contei toda a história para ele, para que de alguma forma ele pudesse ser sensibilizado e poder então pagar aquilo que ele estava me devendo. Quase todo o meu dinheiro estava na mão dele. E aí então, qual foi a minha surpresa novamente quando ele
ele disse para mim, olha, todos nós temos problemas. Se você quiser, você conta os seus para mim, eu ouço, e eu conto os meus para você. Eu não posso te ajudar. Bom, meus irmãos queridos, tudo isso foi muito mal para mim. E eu fiquei com muito ódio no coração, com muito ódio no coração, porque esse camarada era o meu amigo. Eu tirei dinheiro do meu bolso, na verdade da minha família, para poder comprar as peças para o carro dele. E agora ele está desfilando com o carro todo arrumado, com um carro bom, e ele está ignorando e ele não me paga, e ainda vem me acusar e fazer ameaças para mim, e ele não me paga. Aquilo me deixou com muita raiva, muita raiva. Então eu fiquei muito mal-humorado nesse tempo. Eu fiquei muito mal-humorado em casa, sabe? Eu estava mal-humorado com a minha esposa, eu estava mal-humorado com os meus filhos, sabe? Eu estava mal-humorado com as pessoas que eu conhecia, a minha vida, eu estava mal-humorado com a vida. Então, tudo isso porque havia um ódio no meu coração, e quando eu falava no assunto, quando eu precisava de alguma forma falar com esse homem, eu falar nesse assunto, parece que o meu coração, parece que ele batia aqui na garganta, e eu perdia um pouco a compostura, a fala, de tanta raiva, de tanto ódio que eu estava daquela pessoa. Tive pensamentos horríveis em relação àquela pessoa, porque meu irmão e minha irmã que me ouve, eu estava dentro da minha razão. Eu fiz algo, eu fiz um favor para aquela pessoa, eu servi aquela pessoa, e agora ela me retribui dessa forma e coloca não só a mim, mas como a minha família numa situação daquela que nós estávamos vivendo. Então eu mudei o meu jeito de ser. Gosto de dar risada, sabe? Sou alegre, mas nesse tempo a minha maneira de ser, ela mudou. E nesse tempo, então, o meu pastor, na época, que era o pastor João Sobrinho. E esse pastor, então, ele me chama e ele diz para mim, Almir, o que está acontecendo com você? Então nós lá em particular conversando, eu contei toda a história para ele, tudo o que aconteceu. Então ele ouviu toda a história minha, e ele pegou e disse, olha, eu quero ler um texto para você. Então ele pegou, abriu a palavra em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, que diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Sabe, meus irmãos queridos, ele leu essa passagem para mim e ele disse para mim, Almir, você precisa perdoar este homem. E eu disse para ele, você está dizendo que eu tenho que perdoar esse camarada? E eu não conseguia sequer falar o nome daquela pessoa. E ele disse para mim, você precisa perdoar esse homem. E ele disse para mim, você não tem que perdoar a dívida dele, mas você precisa perdoar a atitude dele. Ele falou para mim, sabe, Almir, quem sofre mais com tudo isso é você. Sabe, você está sofrendo com tudo isso e você precisa perdoar esse homem. Então, depois dessa conversa, eu saí da casa do pastor, e agora eu não estava com raiva apenas daquele homem, daquele meu amigo, mas eu estava com raiva do meu pastor também, porque é fácil dizer, você tem que perdoar. Mas ele estava com a razão. Ele estava com a razão. É necessário perdoar. É necessário. E eu voltei para casa muito nervoso, muito bravo, com muitas coisas ruins aparecendo na minha cabeça, brotando na minha cabeça. Ideias que vinham, que muitas vezes é semeada pelo inimigo, aproveitando da situação. Então eu peguei e me ajoelhei. E eu fui no trono e disse para Deus, Todo-Poderoso Deus, o Senhor sabe tudo o que aconteceu.
O Senhor, melhor do que ninguém, é testemunha, porque o Senhor viu de tudo que aconteceu. Mas eu vi na tua palavra, Senhor Deus amado, que eu preciso perdoar este cara. Foi assim que eu me referi, exatamente desse jeito. Mas eu não consigo. Me ajuda a liberar perdão para essa pessoa, ó grande Deus de Israel. Sei que o Senhor é o Deus da provisão, sei que o Senhor é o Deus que vai cuidar. E por que eu estava numa situação dizendo que eu não podia, que eu não conseguia perdoar? Porque sabe, meus irmãos, aquele terreno que eu tinha comprado, eu tive que vender aquele terreno para poder pagar a operação do meu filho. Ele precisava passar por essa cirurgia. Então eu fui vender o terreno, então eu precisava vender rapidamente. E a pessoa que tinha vendido o terreno para mim, eu fui até ela e falei, olha, eu tenho que vender por causa disso, contei a situação do meu filho. Então ele disse para mim, eu posso comprar de novo o terreno, mas ele comprou pela metade do preço que ele tinha vendido para mim. E quando ele falou, só posso te dar tanto, eu falei, fechado. E ele me deu a metade daquilo que eu tinha, 50% do valor, que era um valor de dinheiro trabalhado. Então aqueles 50% eu tinha perdido, então eu paguei um médico, meu filho foi operado, e é uma coisa que eu posso dizer de todo o coração, que foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Quando eu fui para Deus e pedir ajuda para perdoar, todas essas coisas estavam na minha cabeça e eu estava dentro da minha razão de odiar este meu amigo, que eu pensei na verdade que era amigo e não era amigo. Deus foi misericordioso comigo e eu orei no segundo dia, Senhor, me ajuda a perdoar esse cara, Senhor, me ajuda a perdoar esse cara no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, e foi assim por 15 dias e por um mês pedindo ajuda de Deus, e por mais tempo do que isso, pedindo ajuda que Deus me ajudasse a perdoar. Houve um momento que eu encontrei esse meu amigo. E o dia que eu me encontrei, ele veio e me cumprimentou com um sorriso e como se não tivesse acontecido nada. E naquele dia que ele me cumprimentou, eu consegui olhar nos olhos dele. Porque quando a gente odeia uma pessoa, nós não conseguimos olhar nos seus olhos. Mas nesse dia eu consegui olhar nos olhos dele. Olhei nos olhos dele e cumprimentei ele. Quando eu saí dali, então eu disse para Deus, Senhor, muito obrigado, grandioso Deus, porque o Senhor tem me ajudado a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Sabe, meus irmãos, o tempo passou e ele pagou uma parte, mais ou menos 40% daquilo que ele me devia, ele acabou pagando e depois ele não pagou mais. Eu não me importei mais com isso. Uma coisa, meus irmãos queridos, que precisamos saber aquilo que diz em Provérbios no capítulo 4, no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se o nosso coração for uma lata cheia de mágoas, de ódio, de tristezas, isso vai fazer com que a gente pare de viver. Não pare de viver, meu irmão e minha irmã. Se alguém te chateou, se alguém fez algo semelhante ao que fez para mim, ou até pior do que fez para mim, vá ao trono, vá ao Todo-Poderoso Deus e em nome de Jesus Cristo peça ajuda. E Ele pode te ajudar como o Senhor me ajudou. O meu coração foi completamente limpo. Tem uma passagem que eu vou ler para você e logo após vou estar encerrando esse vídeo aqui, e aqui em Mateus no capítulo 18, a partir do verso 23, você vai entender plenamente essa passagem. Eu não vou precisar explicar sobre ela. Então ela diz assim, Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar,
o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores. Presta atenção. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Fácil? Não é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Não é fácil. Mas eu posso dizer para você que, apesar do relato que eu estou falando aqui, tudo que eu estou dizendo a você, eu estou em paz. Já não há mais ódio no meu coração. Já não há mais mágoa no meu coração. Não porque eu seja melhor do que os outros, mas porque o Todo-Poderoso Deus me ajudou a cancelar a dívida daqueles que deviam a mim, assim como a minha dívida foi cancelada diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, tome posição de perdoar, faça isso de coração, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão preocupadas com o vírus que está por aí, mas esse vírus da falta de perdão, ele mata muito mais. Permita-me fazer uma oração por você. Ó Deus Todo-Poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, ora agora por estes meus irmãos, irmãs, amigos que me assistem nesse momento. Talvez, Senhor Deus amado, aquilo que fizeram a ele é muito maior do que fizeram a mim, Senhor Deus amado. Mas, meu Deus, todas as nossas razões, Senhor Deus amado, não nos dá o direito, Senhor Deus amado, de deixar de perdoar alguém. O Senhor é Deus que perdoa as nossas dívidas, Senhor Deus amado. E eu peço que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor me ajudou a perdoar, Senhor Deus amado, aqueles que ofenderam. Peço, Senhor Deus amado, a sua graça, peço o seu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esse vídeo fez bem para você, compartilhe isso a muitos outros, para que possa fazer bem a muitos outros. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.